Nós estamos falando aqui do Belsazar, que é o sobrinho de Nabucodonosor, o sucessor de Nabucodonosor. Ele já conhecia toda a história do seu tio, né? E o Vitor trouxe essa essência porque ele sabia de muita coisa, mas ele cometeu um ato consciente. E aí volta esse link que nós vamos realizar e vamos fazer, ela é com as nossas ações no dia de hoje, porque às vezes você está tomando uma ação, um pecado consciente, né? E a Bíblia deixa muito bem claro que esse pecado, se ele permanece a ponto de endurecer seu coração e você não ouvir a voz do Espírito Santo a ponto de se converter, ele não será mais perdoado, né? Então há um cuidado muito grande. Peraí, antes de você até avançar, porque isso vai surgir na mente e só para a gente não perder esse raciocínio. Então quer dizer que se eu peco, sabendo que eu estou pecando, não tem, ainda assim tem saída para mim? Tem saída para você. Porque assim, existe duas formas de eu pecar. O consciente e o inconsciente. Que senão Jesus não ia trazer para mim que se eu olhasse para uma mulher e desejasse ela, eu já estaria pecando. Então eu posso fazer algo consciente de forma consciente. E a graça de Deus ele vai perpetuar até o momento em que o seu consciente vai ainda ouvir a voz do Espírito Santo para te converter. Então, eu já entrei num debate que as pessoas muito ainda se assustam. Poxa, mas eu, cara, fiz uma coisa muito consciente. Eu pequei de forma consciente. E, cara, não quer dizer que Deus não te perdoou. Deus ele vai te perdoar. Mas se você insistir no pecado de forma consciente, você vai endurecer o seu coração. A ponto de que, então, você não consiga mais ouvir essa voz de retorno, de recuar, e você possa, então, se converter e se arrepender daquele pecado de fato. E aí, então, você não vai ter o seu pecado mais perdoado. Esse é o pecado que não será perdoado, que é o pecado contra o Espírito Santo. Beleza? Perfeito. Trazendo esse adendo. Então, vamos voltar pro sobrinho sem vergonha. E aí quando o Vitor traz na essência de que algo que ele fez de forma consciente, né? Ele mesmo conhecendo toda a história do seu tio, ele ainda quis, quando ele assume o trono, ele ainda ali está fazendo um festejo e ele manda trazer os utensílios da casa de Israel. E ele é informado, né? Ele é informado de que... Pode falar. Teve até um episódio antes, que provavelmente devam ter contado isso para ele, em questão de Nabucodonosor, que também se vangloriou dos próprios itens, né, desses mesmos itens, né, praticamente, e teve consequência também. Exatamente. Ele também viu a consequência do tio dele, que ficou durante 7 anos imaginando ser um boi comendo capim. Mas mesmo assim ele não se importou. E quando ele está dando essa festa... ele manda trazer os utensílios para celebrar. Eles estavam ali comemorando aos deuses do ouro, da prata e do bronze. E então ele é alertado pelos próprios conselheiros, que também eram pagãos, mas não eram burros. Senhor, são utensílios sagrados da casa de Israel. Então, quando ele ouve de forma ácida aqui, não podia estar mexendo nesses utensílios, né? Ele, mesmo assim, ele ordena, então, todos os utensílios da casa de Israel é trazido para aquela festa, para aquela orgia, para aquele festejo, de muita bebedeira, de muita coisa errada. E é então que acontece algo extraordinário, não é isso? Entra ali uma mão e começa a escrever na parede. E aí, de novo, Daniel é chamado para desvendar outro mistério. E aí, Daniel é chamado. Ele escreve ali numa linguagem que ele não conhece e fica para a festa, fica todo apavorado. Daniel é chamado, a esposa, a prima dele, se eu não me engano, prima ou esposa, agora fugiu só essa parte, fala para ele também de Daniel, alguém que pode interpretar para você. A mãe dele, perdão, a mãe de Belsazar, fala que existe, então, alguém ali na aldeia que consegue sim interpretar, que é capaz de interpretar. Então, Daniel é chamado novamente. E quando ele olha para ele, ele simplesmente lê que a sentença de Belsazar, ainda Daniel fala assim, que afronta a Deus e todos os erros que ele havia cometido chegaram ao céu 3 vezes mais que o seu tio. Então, ele foi pior que o tio dele com aquela ação, né? Diante de todos os erros que a gente conhece de Nabucodonosor. E então Daniel dá a sentença de que Deus decreta ali então a sentença de que ele cairá
e ele será morto pela própria mão de Deus. Então, esse é o contexto da história de quem é Belsassar e sua ação, que foi uma pessoa que mostrou para nós, de uma forma muito amarga, conscientemente tomar a frente cometer um erro de forma consciente, não é isso?